A dor é insuportável quando sofremos sozinhos. Nosso maior problema neste mundo não é o sofrimento, mas sim a solidão. Verdade, hein? Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Olá! Devocional. Eu sou o Ti Eu sou a Rafa. e o Arthur está ali junto com a Rafa também. Estamos refletindo nesse livro Divinamente, um livro que nos ensina a ter a mente de Cristo. Estamos quase finalizando ele. Se você de repente perdeu, tem a playlist inteira aí. Na verdade, todos os devocionais que a gente faz tem uma playlist separada, tá? Outro dia me perguntaram se tinha. Todos, e os que vão sair também, ele quis dizer. Então, se você já é de casa, né, já deixa seu like aí, já sabe que vale. Quem tá chegando agora, não deixa de se inscrever para não perder os próximos. E vamos lá, né, Rafa? Bora! Ó, se Deus falar no seu coração, não deixa de comentar, né? Ou simplesmente comente aí, porque o comentário ele ajuda tanto o canal chegar a outras pessoas, quanto também às vezes uma pessoa que está assistindo, ela vai ler os comentários ali, ela vê uma palavra que Deus falou contigo, às vezes não for algo que a gente não falou no vídeo. Então pode completar aí, a gente não vai ficar chateado não. Um abraço. Capítulo 16. Como Deus lida com cristãos com problemas emocionais e como a igreja deve lidar. Quando olhamos para os critérios de diagnósticos modernos em saúde mental e olhamos para o quadro clínico de Elias descrito em 1 Reis 19, logo após o desafio com os profetas de Baal, o que constatamos é um quadro típico de depressão, humor rebaixado, deprimido e triste, isolamento social, com perda do prazer nas atividades, hipersonia, sentimentos de culpa e incapacidade, além de pensamentos de morte, por um período maior do que 2 semanas. Haja vista que só de caminhada até a caverna foram 40 dias. Já falamos um pouco sobre depressão, mas há algumas particularidades no processo depressivo de Elias, que são comuns a nós cristãos e que nos permitem compreender algo sobre como Deus lida com nossas crises emocionais. O processo de adoecimento de Elias é muito semelhante ao de grande parte de homens e mulheres de Deus envolvidos com a obra. Elias flerta com a solidão e crê piamente que é o único que restou dos profetas de Israel, mesmo depois de encontrar Obadias, que lhe diz que existem mais 50 profetas escondidos em uma caverna e outros 50 em outra, e que todos estavam sendo alimentados por ele, porque Jezabel queria matá-los. Elias continua com o discurso distorcido, afirmando ser ele o único que restou. Perceba que há um ciclo. Começa com a solidão, porém sozinho e diante de um trabalho que é muito maior do que possa suportar, pois é do tamanho de Deus, vem a sobrecarga. Diante da sobrecarga física, mental e espiritual, o que vem em seguida são sentimentos tóxicos. Porém, vamos... Você tá passando vergonha no vídeo, rapaz? É sono, gente. Porém, vamos ajustar as lentes. Uma das grandes verdades do Evangelho é que somos únicos, mas nunca somos os únicos. Nunca, em hipótese alguma, estamos ou estaremos sozinhos. Ser cristão não imuniza ninguém contra a depressão, e Elias, um dos maiores profetas do Evangelho, é um exemplo disso. Você que está lendo, sendo pastor, profeta, evangelista ou missionário, ninguém está livre disso. Somos humanos e temos todos os tipos de corruptibilidade da nossa criação adâmica. Podemos ter tendinite, depressão, infarto, lesão no ligamento do joelho, dor de dente, qualquer sistema pode danificar. Hoje, infelizmente, muitos cristãos estão lutando solitariamente. Não conseguem pedir ajuda porque acreditam que isso será interpretado como falta de Deus, de fé ou fraqueza espiritual. A Bíblia, porém, não nos promete imunidade ao sofrimento, mas o Evangelho quer nos livrar do sofrimento solitário. Jesus edificou uma igreja para chorar e também caminhar com os que choram. Elias não enxergou alguém que pudesse caminhar com ele, mesmo que as pessoas estivessem ali. Fico imaginando se ele tivesse chamado os 100 remanescentes que Obadias tinha guardado para a missão de desafiar os 850 profetas. Não podemos garantir, mas é possível que Elias não estivesse tão exausto e sobrecarregado diante da frustração causada pela resposta de Jezabel. Talvez sua leitura da situação fosse diferente, se alguém com uma visão diferente da sua, mas com a visão de Deus, pudesse dizê-lo: lembra do que Deus está fazendo, ele não vai te abandonar. Jezabel não começou a querer a morte de Elias naquele dia. Na verdade, ela já queria fazer isso havia 3 anos. Obadias disse que Elias estava sendo procurado em todos os reinos. Todo mundo estava com os olhos nele. Elias sabia da perseguição, mas o medo tóxico que o faz fugir tem raiz não apenas na perseguição, mas em uma frustração lida pela lente da solidão, e uma lente solitária enxerga desespero. A dor é insuportável quando sofremos sozinhos.
Nosso maior problema neste mundo não é o sofrimento, mas sim a solidão. Deus, no entanto, visita Elias em sua depressão. Deus dá alimentação de qualidade, dá descanso, dá energia para a atividade física, e Elias caminha por 40 dias. Porém, vai para onde Deus não o chamou, indo para Horebe, para esconder-se em uma caverna. Deus, mais uma vez, vai ao seu encontro. O Senhor não desiste de quem está em depressão. Ele entra nas cavernas mais distantes. Se você está lendo esse livro e vivenciando a depressão neste momento, e está com o sentimento de que está sozinho, de que todo mundo lhe abandonou, eu quero te dizer que Deus não te abandona. Ele entra em cavernas e está entrando no seu quarto agora, visitando a sua vida e dizendo: "O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar." Repare que ele não diz: "O que você está fazendo aí?", como se não entrasse em cavernas escuras. Deus entra em cavernas escuras e profundas para nos alcançar. Deus diz a Elias: "Sai, vem para fora, eu vou aparecer." E a maneira como Deus aparece nos versículos seguintes nos mostra como devemos tratar a depressão. Veja o que diz em 1 Reis 19, 11 e 12. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Deus estava na brisa suave. E é assim que nós, enquanto igrejas, devemos tratar a depressão. Não é com peso, culpa ou julgamento, e sim com leveza, suavidade e amor. Não com condenação ou colocando mais peso em quem já está sobrecarregado. Veja que interessante, o processo terapêutico de Deus é feito por meio de conexões. Deus diz a Elias: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco." Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. As conexões que trazem cura. Mas fica então uma reflexão muito importante. Talvez você possa estar pensando: se Deus cura a depressão, então não precisamos de remédios. Entenda que naquela época não existiam antidepressivos. Hoje temos, e a função primordial é justamente restaurar conexões cerebrais. Os transtornos da mente são problemas multifatoriais e o tratamento também deve ser multifatorial. Como Deus os tratará? Ele usa os recursos disponíveis em cada tempo para cumprir o seu bom propósito. Também não existiam remédios para a lepra, por isso os leprosos eram isolados. Hoje não se trata a lepra com isolamento. Deus dá pela graça comum ferramentas terapêuticas para cada tempo e espera que tenhamos a diligência necessária para usarmos o que Ele nos entrega por sua graça. Se você está nesse momento sofrendo com problemas emocionais, deixe que a leveza da brisa suave te envolva e te conecte ao propósito para o qual te chamou. Ouça Deus dizendo ao seu coração: "Eu estou aqui e vim te buscar, pois isso ainda não terminou." Forte, hein? Muito forte. E assim nós finalizamos a terceira parte do livro, que é como realmente nós entendermos o jeito que a mente de Cristo funciona, sabe? Então a gente trabalhou aqui como a mente humana adoeceu, Sim. a gente trabalhou como realmente a mente pode ser renovada, e agora a gente entendeu um pouco sobre a mente de Cristo. E realmente, Tia, agora como que faz pra gente ter a mente de Cristo? A gente precisa ter os hábitos de Cristo. Então a gente vai entrar a partir de amanhã na quarta parte desse livro, parte final. Então se eu fosse você eu não perderia. E eu queria dar um spoiler aqui para você que de repente está aqui, principalmente nesse assunto depressão. A gente teve o maior devocional nosso até hoje foi de depressão. E aí eu falei pra Rafa, a gente poderia servir de uma forma um pouco com mais profundidade, né? E a gente convidou, vocês não vão saber ainda, mas a gente convidou não só uma pessoa, já tem 4 pessoas em lista, pra gente poder trazer aqui assuntos, pessoas que são formadas nessa área, né? Psicólogos, terapeutas, pastores, pessoas que trabalham com a mente humana todos os dias, para poder falar um pouco mais sobre como a gente pode auxiliar vocês aí, né? Seja no transtorno, seja na depressão, na ansiedade. E então fica ligado aí que logo logo a gente vai ter um pequeno podcast de Rafa, né? Não vai ser algo contínuo, mas vai ser algo intencional, algo específico, pontual sobre cada um desses temas que a gente precisa de um pouco mais de profundidade, que de repente um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, 15 a gente não consiga falar. Então vai ser um episódio aí de 1 hora pelo menos. E pode ser que saia cortes, mas fique ligado aí para você não perder, tá bom? A gente tem o nosso WhatsApp aí na descrição, se você quiser chamar a qualquer momento
temos um grupo, participa, se aproxime da gente, não deixa de compartilhar com uma família. E é isso aí, né, Rafa? E se você tiver alguma dúvida ou a respeito de depressão, não sei. Vamos focar na depressão aqui por conta desse podcast aí que a gente vai fazer. Manda aqui, né? Que a gente manda suas dúvidas, a gente vai ver de repente. A gente tenta filtrar, selecionar algumas para poder perguntar para eles também. Fechou? Quando a gente for fazer, a gente vai fazer um convite com vocês aí. Mas fiquem ligados. Deus abençoe grandemente, que vocês tenham uma sexta abençoada. E é isso aí, né, Rafa? Nos vemos amanhã, todos nós. E hoje à noite a Rafa tem um devocional com vocês aí. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Até mais.